Na verdade, a maioria das pessoas associa parques infantis com lembranças carinhosas de sua infância, mas também há parques infantis que algumas crianças lembram mais como pesadelos. É muito difícil entender como surgiram esses parques infantis e o que as pessoas estavam pensando quando eles foram construídos. É difícil de acreditar, mas tais parques infantis assustadores não são raros, mas podem ser encontrados em todo o mundo. Eles estão espalhados da Alemanha para a Suécia e Coreia do Sul. Mas se você quiser fazer uma viagem de descoberta de parques infantis assustadores, é melhor planejar uma viagem à Rússia. A Rússia é o lugar que oferece de longe a maioria desses locais. E alguns desses playgrounds se transformaram ao longo do tempo em verdadeiras atrações turísticas, tais como uma estrutura de escalada feita de esqueletos de plástico que pode ser encontrada em Munique. Neste artigo, vamos dar uma olhada mais de perto em 10 desses parques infantis assustadores que são tudo, menos amigos das crianças. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas incríveis? Então nos deixe um like e inscreva-se em Mundos Escondidos e junte-se a nós em nossa jornada de aventura. Balança e desliza entre as lápides. Poderia ter sido de um romance sombrio, escorregadores e balanços bem ao lado de um cemitério. Crianças sorridentes brincando com uma bola de futebol entre lápides, usando as lápides como alvos. Se você for para o bairro de Rotherhithe, no sudeste de Londres, esta visão se torna realidade. Lá, no adro da Igreja de Santa Maria e Virgem, crianças corajosas podem ser vistas brincando neste cenário dramático. As crianças não são de modo algum dissuadidas pela visão, muito pelo contrário. Eles até usam as lápides para jogos de esconde-esconde e para correr por aí. De acordo com os moradores cujas crianças utilizam este playground, o medo inicial do playground se desvanece rapidamente. A visão simplesmente se torna um hábito. No entanto, algumas histórias assustadoras odeiam o Parque Infantil de Santa Maria, a Virgem. Por exemplo, a história dos 6 homens que se afogaram em um túnel próximo durante uma enchente há quase 200 anos, em 1828. Alegadamente, seus fantasmas assombram o cemitério até os dias de hoje e continuam a assustar muitos visitantes. Parquinho das Crianças Mortas. Outro playground, também localizado próximo ao cemitério, é macabramente referido pelos jovens locais como o Parquinho das Crianças Mortas. Este nome, assim como as histórias que existem sobre o playground próximo ao histórico cemitério de Maple Hill, em Huntsville, deram-lhe notoriedade mundial. Na verdade, à primeira vista, parece com qualquer outro playground. Há balanços, escorregadores e equipamentos de escalada. O aspecto é um pouco sombrio dos 3 lados do calcário que o envolve. O que tornou o parque infantil famoso, no entanto, não foi seu aspecto, mas as observações horripilantes que os viajantes têm feito ali durante décadas. Os viajantes têm sido frequentemente tratados à vista de um filme de terror. Em dias totalmente sem vento, os balanços têm sido vistos a se moverem sozinhos. Da mesma forma, figuras fantasmagóricas foram avistadas ali, supostamente vagando pelo parquinho sem orientação. Tudo isso, porém, não nos dá nenhuma pista sobre o porquê de ter recebido seu assustador título de Parquinho de Crianças Mortas. Para entender, temos que voltar no tempo há 100 anos atrás, durante a gripe espanhola que passou por Huntsville em 1918. Um grande número de crianças morreu. A maioria dessas crianças foi enterrada no adjacente cemitério de Maple Hill. A lenda diz que muitas dessas crianças ainda não começaram sua jornada para o além da vida. Quando a noite cai em Huntsville, diz que os espíritos dessas crianças aparecem no parquinho para brincar, como faziam quando estavam vivas. Se o Parquinho das Crianças Mortas, neste vídeo, despertou seu interesse, vale a pena fazer aí um pouco de pesquisa na internet. Lá você encontrará algumas histórias assustadoras sobre o playground, assim como fotos mostrando sombras e também formas que até hoje são totalmente inexplicáveis. Escalada em andaime ósseo. Se você for em busca de playgrounds assustadores em países de língua alemã, a primeira coisa que provavelmente encontrará é o playground com uma estrutura trepadora feita de esqueletos de plástico mencionados no início. Este esqueleto de escalada, localizado em Munique, no quintal da Igreja da Santa Cruz, foi projetado pelo artista Peter Rees. À noite, esta visão pode ser bastante assustadora. Na verdade, a grande cúpula, na qual você pode escalar, era para ser divertida para as crianças brincarem, mas, na verdade, esta cúpula também é feita de degraus de metal normais e não de esqueletos.
Este é um daqueles playgrounds onde você prefere não deixar seu filho brincar, não porque haja um perigo real, mas porque há o risco de que o parque infantil seja lembrado pelas crianças como um pesadelo. Perturbador túnel de rastejamento feito de estátuas de crianças. Uma das últimas visões a que os pais querem expor seus filhos são as representações sexuais. Isto poderia levantar questões incômodas. Um lugar onde você definitivamente não esperaria encontrar tais representações são playgrounds. No entanto, em um playground na Coreia do Sul, uma figura muito bizarra foi avistada oferecendo exatamente tal representação. Talvez o inventor da figura não tivesse a intenção de construir a figura de tal forma que ela pudesse ser interpretada como uma alusão sexual. Mas há todos os indícios de que essa era a sua intenção. A figura de fato consiste em 4 estátuas de crianças curvadas para frente, cada uma com sua cabeça presa na parte de trás da estátua da frente. As estátuas formam, assim, uma figura que supostamente é um túnel, sob o qual as crianças podem engatinhar. Bruxa que esmaga crianças. As bruxas são figuras que sempre assustaram as crianças. Se você quiser fazer um playground ainda mais animado com belas estátuas, há algumas figuras que são perfeitas para isso. Uma abelha, um urso sorridente e amigável, ou personagens de contos de fada, como as fadas. Uma das ideias mais incomuns que você pode ter ao projetar um playground é equipá-lo com a figura de uma bruxa esmagando uma criança em sua mão. Um playground na Suécia estava equipado exatamente com uma figura assim. Se as crianças agora se divertem mais brincando ou não querem ir para o parque infantil em primeiro lugar, não sabemos. O que podemos dizer com certeza é que alguns projetistas de playground teriam feito melhor em pensar mais algumas coisas antes de projetar as suas figuras. O palhaço pervertido. Para muitas pessoas, um palhaço em si já é aterrorizante. Especialmente na última década, a figura do palhaço tem sido cada vez mais retratada em vídeos e filmes como um personagem sombrio, até mesmo sem qualquer utilidade. Como se não fosse inadequado colocar a figura de um palhaço em um playground, há um palhaço em um playground russo com um slide saindo de suas calças, logo abaixo da cintura. As crianças que usam este slide certamente terão algo para rir quando olharem os vídeos de sua infância dentro de alguns anos. Ou talvez não achar tão legal assim. O rato morto. Aranhas, cobras, ratos, todos estes são animais pelos quais a maioria das pessoas se enojam. Dificilmente alguém seria louco o suficiente para ter a ideia de colocar uma figura de tal animal em um playground. Seria de se pensar, não é? Mas isto é exatamente o que aconteceu novamente na Rússia. Como veremos também nos exemplos a seguir, a Rússia é a meca quando se trata de playgrounds assustadores. Mas fiquemos por um momento com este exemplo. Para que fique ainda mais assustador, o rato é exibido morto, preso em uma ratoeira. Saul Billy no playground. Você consegue se lembrar do pequeno, assustador personagem andando de bicicleta no filme de terror Saul? Este personagem foi obviamente criado para assustar as pessoas e também ser assustador. Ninguém que tenha visto este filme esquecerá esta figura tão rapidamente. Mas isso não impediu que os construtores de um playground russo colocassem exatamente tal figura ali. Como parece, não há limites para as fantasias dos construtores russos de playgrounds. O porco bêbado. Uma coisa da qual você certamente quer manter seus filhos longe é o álcool. Em outro playground russo, as crianças são apresentadas com a visão de um porco bêbado. Os olhos vermelhos e cansados e a língua pendurada dão a impressão de que este porco está muito bêbado. Só se pode esperar que as crianças simplesmente assumam que esta figura se destina a representar um porquinho cansado ou alegre e que não terão pesadelos com esta visão assustadora. Se você está pensando agora que, depois de todos esses exemplos, não pode ficar mais assustador ou mais incomum, então o próximo e último exemplo neste vídeo irá convencê-lo de totalmente o contrário. Olhos sangrentos. O último de nossos exemplos também está em um cemitério russo. Uma menina está agarrada ao peito e o desespero pode ser lido a partir de seu olhar. As órbitas dos olhos da menina estão ensanguentadas e o sangue escorre dos olhos dela. Enquanto nos exemplos anteriores, ainda podíamos esperar que as crianças não encontrassem algumas das figuras fora de moda, aqui toda a esperança se perde. Estamos lidando com um playground, que é uma grande atração turística. No entanto, provavelmente, não deveria ser permitido às crianças brincar aqui. Você já ouviu falar de alguns desses playgrounds?
Se um deles estiver sequer perto de você ou se você souber mais sobre ele do que revelamos neste vídeo, então, por favor, deixe-nos uma mensagem aqui nos comentários. Você também pode nos dizer qual dos playgrounds você acha mais assustador ou qual que você gostaria de ver na vida real. Se você curtiu o vídeo e quer mais conteúdos como este, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, curtir aqui o nosso vídeo e até a próxima. Tchau!